Aí, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira, como de costume, cá estamos reunidos e já tem a mensagem aqui do meu amigo e colega Doug. Comente infinito para se inscrever na Black Vitalícia. Exatamente isso. Olha só, já estou lendo as mensagens, já me deixa um boa noite aqui para quem está chegando. A Maia acabou de dar. Saudades, olha aí a Ângela, Lila, uma boa noite para todo mundo, ó. Então quem está chegando aqui vai dando boa noite especial. A Larissa também está aqui. Boa novo, né? Hoje um tema que eu acho que eu não me recordo de até hoje ter feito uma live especificamente sobre laser de depilação, tá? Não me recordo mesmo. É um dispositivo que nós já trabalhamos, né? Trabalhamos em outros momentos aqui na clínica, adquirimos também recentemente um dispositivo novo e o curso está gravado. Então a primeira pergunta que eu faço é: quem aqui já está assistindo às aulas de depilação a laser? Me avisa aqui. Quem é que está assistindo? Me dá um positivo. Muitas dúvidas entrando, já estou vendo o hashtag aí, né? Sou aluno IJT, que legal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos bater um bate-papo, vamos fazer um bate-papo interessante aqui, vamos trazer alguns insights. A minha amiga Simone acabou de entrar também. E a primeira coisa que eu preciso falar é que não é necessário sentir dor quando eu falo em epilação a laser, tá? Eu não sei se vocês viram a postagem que eu compartilhei hoje. É possível minimizar a dor, diminuir a dor. Ó, Lila, hoje já foi liberada a aula prática. Nós vamos descer logo para o aparelho, o Doug está aqui, nós já vamos descer para o aparelho e vou dar alguns insights importantes da prática clínica, tá? Esperando as férias do trabalho para maturar os últimos 3 cursos. Esse de laser de depilação ficou muito legal, realmente ficou muito bacana. E aí já vamos descer lá para o equipamento, tá lá no andar de baixo. E aí tem algumas perguntas que entraram aqui, eu já quero responder essas perguntas, pode ser? Vamos lá, vamos começar por aqui, tá? A primeira pergunta que entrou na caixinha, quem tiver pergunta manda aqui, tá bom? Lembrando, tá? Eu vou responder da perspectiva da prática clínica, mas baseado em evidência científica. Então, como ter resultado de edema perifolicular? Ok, começamos por aí. Parametrização correta, tá? O jogo hoje do laser de epilação está muito associado à perspectiva de ajustar os parâmetros da forma correta. Além do comprimento de onda, eu já vou revisar os comprimentos de onda aqui com melhor nível de evidência científica para epilação a laser. Eu preciso trabalhar assertivamente na fluência, mas também na largura de pulso, tá? Esses 2 parâmetros são importantes. Então, se eu quero ter resultado na epilação a laser, 3 parâmetros eu preciso dominar. Basicamente, além de avaliar o paciente, né? Comprimento de onda, largura de pulso e também fluência. Então já vou começar explicando. Mas um ponto importante, tá? Edema perifolicular não é sinônimo, né, de resultado. Tu pode ter resultado na epilação a laser sem efetivamente gerar o edema perifolicular. Eu já quero começar por aí, tá? Então, eu quero começar a dar esse primeiro insight, tá? Eu não vou falar sobre marcas, mas eu falo sobre a questão da parametrização, quais são os pontos importantes. Para entregar resultado na epilação a laser, é claro que eu não consigo resumir um curso inteiro, né, do Instituto do JT Academy numa live, mas a Lila acabou de explicar, fototipo é importante, densidade de pelo, quantidade de pelo por área e também espessura do pelo. Então, tecnicamente, eu tenho 3 variáveis que são importantes na epilação a laser, ok? Dentro dessa ideia de 3 variáveis, né, fototipo, né, e obviamente está relacionado à cor do pelo, fototipo, densidade do pelo, né, o quanto que eu tenho de pelos, né, na área, densidade dos pelos e espessura do pelo, elas vão regular basicamente 2 ou 3 variáveis. Comprimento de onda, que normalmente é fixo no equipamento, largura de pulso e fluência. Anota aí para não esquecer, e essa regra é importante. Quanto maior for a densidade
de pelo, quanto maior for a espessura do pelo, em tese, menor deve ser, e o fototipo mais baixo, em tese, menor deve ser a minha fluência e maior deve ser a minha largura de pulso. Ao contrário, se o fototipo é mais baixo, a densidade de pelos na área é maior e a espessura é maior, eu posso diminuir a minha largura de pulso e aumentar a fluência. Então esse jogo eu explico muito bem no curso, tá? Então tu quer entregar resultado, tu tem que saber manejar basicamente esses parâmetros. A galera fica inventando um monte de coisa em relação a leis de depilação, tá? Não tem muita invenção não. Largura de pulso, fluência e comprimento de onda. Para mim é um dispositivo simples se tu avaliar fototipo, espessura do pelo e densidade de pelo, tá bom? Ó, olha aqui que a pergunta aqui da doutora. Maior densidade do pelo, tá? Aumenta a largura de pulso e aumenta a fluência? Não, vou de novo. Não, a ideia aqui é não decorar, tá bom? Não decorem isso, eu explico isso na prática, isso fica bem claro. Vamos lá. Imagina que tu tem imagina que tu tem uma grande quantidade de pelos na área, né? E detalhe, pelos que são cromóforo-alvo, não adianta ser um pelo que não tem cor. Quanto maior for a quantidade de pelos por área e maior for a espessura de pelo, quando comparado com pelos com menor densidade, menor espessura, imagina que eu preciso de uma menor quantidade de energia. Então, se o pelo é mais fino e tem maior densidade de pelos, eu posso e devo, tá, diminuir a minha largura de pulso e aumentar a minha intensidade. Tá? Pelos maiores, mais grossos, diríamos assim, com espessura maior, eu vou diminuir a minha largura de pulso. Desculpa, eu vou aumentar minha largura de pulso e vou diminuir minha fluência. Então, a fluência e a largura de pulso estão diretamente relacionadas à densidade e também espessura dos pelos. Eu vou fazer um informerzinho e posto nas minhas histórias logo na sequência, tá? Mas edema peribulbar não necessariamente é sinônimo de resultado. Muitas vezes sim, mas não é sinônimo de resultado, tá? Aqui, pergunta muito boa. Qual o tempo ideal de intervalo entre as sessões? Então, eu fiz aqui para vocês. Vou aqui no vídeo. Eu fiz aqui uma tabelinha revisando a perspectiva. Então, nós sabemos que quando eu falo de epilação a laser, eu quero trabalhar com os pelos, né, numa perspectiva da fase anágena, tá? Então, face, a literatura fala de 4 a 6 semanas, ok? Intervalo entre sessões. Axila, virília e região genital, de 6 a 8 semanas. Braços, 6 a 8 semanas, intervalo. Peito, costas e pernas, 8 a 12 semanas. Tá? É isso aqui que nós praticamos aqui na clínica. Tá? Por quê? Porque eu tenho em alguns momentos um crescimento mais lento e em alguns momentos o crescimento mais lento ou mais rápido da fase anágena. Então essa regrinha aqui, segundo pesquisas de altíssima qualidade. Tá? Não sei se vocês respeitam essa questão de critério aqui, mas o intervalo entre sessões, se for fácil, de 4 a 6 semanas, axila, virilha e genital de 6 a 8 semanas, assim como braços, e aqui a gente pode ter um intervalo maior, de 8 a 12 semanas. Então o jogo da epilação a laser basicamente é buscar esse pelo, né, na sua fase anágena, lembrando a fase anágena, catágena e telógena, tá bom? Ó, a pergunta da Mara. A Mara perguntou: uso de anestésico tópico na região de virilha pode? Pode sim. Eu já vou falar sobre o uso dos anestésicos, tá? Já vou chegar lá. Vou respondendo as perguntas aqui, ok? Detalhe importante: quem ainda não se inscreveu na Black Friday, escreve aqui infinito que vai receber por mensagem a automação, tá? Escreve aqui infinito que eu mando lá na automação. Vou aqui.
Próxima pergunta, tá? Os pelos podem sofrer o efeito rebote? A resposta é sim, tá? Sim. Já vou. Quem puder me mandar a pergunta na caixinha é melhor, tá? Eu agradeço. Elabora bem a pergunta na caixinha e eu respondo. Os pelos podem ter efeito rebote? Sim, tá? Pode ocorrer o que a gente chama de hipertricose, tá? Vocês imaginam que a fototerapia de baixa intensidade, o seu efeito é totalmente dose dependente. Além da largura de pulso, tem a questão da dosimetria. Imagina que os lasers e as luzes de baixa intensidade, né, uma luz vermelha de baixa intensidade, em dosagens mais baixas, ela tem a capacidade de estimular a proliferação. A Tainá disse, o João vem para revolucionar tudo que aprendi. Cara, de novo, tá? Não me entendam mal, não quero revolucionar, mas eu quero trazer as evidências para vocês. Ah, não pode usar anestésico? Pode, tá documentado na literatura. Inclusive hoje eu postei lá mostrando os artigos, tá? Não pode utilizar gelo? Pode e deve, tá? A gente utiliza aqueles vibradores mecânicos também. Então vocês podem utilizar o anestésico. Agora tem que ter alguns cuidados, é saber utilizar o anestésico. Eu já vou falar sobre isso, tá? Mas eu fiquei muito curioso. Ô Tainá, o que teve de muito diferente que eu acabei de falar aqui? Tô curioso aí, me conta, tá? A Lila acabou de falar, eu trabalho com laser faz 4 anos e já tem novidade para mim. Tô até preocupado, o que eu tô falando de tão diferente aqui, porque isso tá tudo na literatura científica há bastante tempo. A Kelly disse que tá sem áudio, me dá um positivo para eu ver se é só a Kelly ou tá todo mundo sem áudio. Me dá um positivo aí. Áudio, show, tá valendo. Então Kelly, sai e volta, tá? Legal, obrigado Carla, obrigado pelo feedback. O intervalo entre sessões, não, tá aqui, tá aqui, revisei Lila com carinho, tá? O intervalo entre as sessões, eu fiz a revisão na literatura, tá? Literatura científica. Existem áreas que o intervalo entre, né, as fases anágenas, elas são distintas, tá? Então tem pesquisa sobre isso aqui, não é uma invenção, tá? Então na face de 4 a 6 semanas a literatura fala, na axila viril e genital de 6 a 8 semanas de intervalo, nos braços 6 a 8 semanas, costas, peitos e pernas de 8 a 12 semanas. Pesquisa, tá? Não fui eu que inventei. E nós sabemos na prática, né? Diferentes áreas corporais têm diferentes times de ciclo de fase anágena, catágena ou telógena, tá? Boa? Então esse é o primeiro ponto. A relação de largura de pulso e fluência, ok para todo mundo, né? Acho que todo mundo pegou a tabelinha de largura de pulso e fluência, tá? Boa pergunta da Tainá. Tá? Então já temos mais um ponto de divergência aqui, ó. Na questão de anestésicos, aprendi que a sensibilidade do paciente direciona a sessão. Então, se anestesio, corro o risco de queimadura. Excelente, Tainá. A perspectiva é boa, mas de novo, tem que saber utilizar o anestésico. Tá? Então, eu já vou descer agora para o equipamento e vou dar alguns insights do uso do anestésico. Como é que vocês vão utilizar uma fonte de anestesia tendo segurança? Eu explico isso na aula de hoje. Tá? Do JT Academy eu explico isso hoje. Eu já vou falar, não é sair aplicando anestésico de qualquer forma, tá? Andréia, para mim a novidade é epilação a laser, pois tenho doença autoimune e nunca presenciei um equipamento, mesmo sendo esteticista. Então, tu vai gostar muito do curso, tá? João, quem tem diabetes pode fazer epilação a laser? Pode, Carla. O cuidado que tem que ter num paciente diabético, num paciente que possa ter algum problema de coagulação, cicatrização, é sempre ajustar dose e largura de pulso de forma segura, ok? A não, né, redobrar a questão da segurança da parametrização para não gerar nenhuma lesão nesse paciente, tá? A Mara colocou assim, Tassinari, mas geralmente quando o cliente faz mais de uma região, ele volta sempre no tempo de espera maior. Não entendi, manda de novo. E um beijo para a Vastir que acabou de entrar aqui, tá?
A Rodrigues colocou aqui, ó, sou aluno de JT Academy, melhor investimento, estou de olho na Black Friday Vitalícia. Cara, vai ser louco, né? Isso vai ser muito louco. O Douglas criou uma coisa que eu acho que é uma grande loucura, tá? Mas quem sou eu para contrariar o Doug, né? Ele criou uma Black Friday que vocês vão pagar uma vez só, o preço está super acessível e vão ter acesso a todos os cursos que lá estão e o que estão por vir. Então, quem não se cadastrou, escreve aqui, comenta aqui, tá? Infinito, tá? Infinito, para continuar estudando comigo para sempre. Bom, vamos para as próximas. Pode ter efeito rebote? A resposta é sim. Se tu trabalhar com uma fluência muito baixa, né, e essa fluência não fizer exaustão do folículo, pode ser que essa energia seja boa o suficiente para aumentar a taxa de mitose abaixo da linha de Albert, para estimular a proliferação do pelo. Então pode ocorrer sim se tu não ajustar a questão da parametrização. A parametrização é um ponto importante. Então aquela ideia de estar assertivo no comprimento da largura de pulso e da fluência são pontos importantes, né? E como que eu compreendo isso? Não precisa decorar. Não decore. Um beijo para a Ana que acabou de entrar aqui. Não decore isso. Imagina que a espessura do pelo ela é grande ou tem uma densidade grande de pelos por área. Se eu tenho muito pelo na área, ou a densidade ou a espessura do pelo é grande, logo eu não preciso de altas fluências, eu posso baixar um pouquinho a fluência. E a minha largura de pulso, que é o tempo, né, que eu estou colocando a energia do tecido-alvo, se o pelo é grande, a minha largura de pulso ela não precisa ser igual a de um pelo fino. Imagina, eu tenho uma espessura grande, a minha fluência pode ser mais baixa e a minha largura de pulso pode ser maior. Agora, se eu tenho um pelo mais fino ou uma densidade menor, eu preciso aumentar a minha fluência e baixar a minha largura de pulso, ok? E durante muito tempo, outra coisa aí que a Lila, que já trabalha e estuda epilação a laser há muito tempo, a gente falava muito do tempo de relaxamento térmico, de respeitar o tempo de relaxamento térmico. Uma grande novidade que eu trago para esse curso no JT Academy é que vários autores da atualidade extrapolam o tempo de relaxamento térmico. Então não é mais necessário tu ficar dentro do tempo de relaxamento térmico, se tu compreender a perspectiva da avaliação, né? A avaliação são 3 pontos importantes: espessura de pelo, densidade de pelos e fototipo do paciente, ok? Olha que interessante o que a Cássia falou, né? Como pode ser feito para ficar com o tempo de intervalo correto para quem loca o equipamento? Em tese, entre face, costas e peitos, tu tem aí de 4 a 12 semanas, tá? Então a minha sugestão é que tu trabalhe aí por volta das 8 semanas, entre 6 e 8 semanas. Eu acho que tu compreende tudo. Eu tô aqui revisando a minha escrita, em 6 semanas aí tu consegue dar o intervalo correto entre todas as diferentes áreas anatômicas, tá? Vamos aqui, paciente com foliculite pode, sempre com cuidado, porque vai ter uma resposta inflamatória do sistema tegumentar, tem que fazer um ajuste apurado da dosimetria e sempre na dúvida de largura de pulso maior e fluência mais baixa nestes casos, tá bom? E os pelos podem ter efeito rebote? A resposta é sim, tá? Se tu trabalhar com fluências muito baixas, aquela energia que ia gerar uma exaustão do folículo piloso acaba por estimular a proliferação das células. Então pode ocorrer sim e está descrito na literatura. Normalmente quando o profissional não está atento à questão de fluência e largura de pulso. Então o efeito rebote pode acontecer, tá? Vamos aqui para a próxima pergunta. Tenho visto profissionais afirmando que o afinamento do pelo é sinal de conduta errada no tratamento. Bom, aí
Eu vou deixar para vocês responder aqui. O que vocês acham? Quem trabalha com depilação a laser aqui, quando o pelo começa a afinar, a conduta está errada? Me responda. Eu vou deixar vocês responder essa. Alguém me responde aqui. Por favor. Vamos lá. O afinamento do pelo é sinônimo de conduta errada? A Mara diz que não, a Raquel diz que não. Ó, já vou pegar essa pergunta sobre pelos claros, tá? Não, disse a Carla. Não, disse a Cassi. Todo mundo respondendo. Perfeito. A Lila já resumiu, a espessura e a densidade vão diminuir? Não. Tá? O problema da área da estética é que tem muita gente ensinando que não sabe, né? Não clinica. Nós estávamos clinicando até pouco tempo agora, né, Doug? A Maia saiu agora daqui, não é isso? Até agora, João. Até agora. Ó. O Doug tá aqui, ó. Nós não tá... Olha, dá um oi aí. Nós estava clinicando até agora, eu e a Maia, cara. Até agora nós estava aqui, o último paciente saiu. O problema da nossa área é que tem um monte de gente. Volta aqui, Doug, volta aqui que eu quero que tu fale uma coisa importante aqui. Senta aqui, senta aqui. Só eu e o Douglas agora, essa hora na clínica aqui. Agora ele vai descer, ele vai filmar, fazer a filmagem. Tô cansado, ó, tenho gêmeos. Tem gêmeos? Tô cansado. Ô, cara, conta aí essa Black Friday, tudo contigo. Então, João, dia 11/11 a maior condição da história... Da Black do IJT Academy, né? O único valor... Eu não concordei com isso, hein? Então, a galera tá rindo aí, né? Das esquetes que a gente criou aí. Mas é real, dia 11/11, uma live inédita, uma condição inédita. Não vai precisar pagar mais nenhum real. E, obviamente, quem é nosso aluno vai ter uma super condição especial. Vai ser honrado o nosso aluno, né, João? Quando o Doug fez essa proposta da Black Friday, que vai ser do dia 11/11, eu falei, pô, cara, mas... vai ficar muito econômico e muito bom. E o Doug falou, cara, mas nós vamos ainda fazer melhor para quem já é aluno. E eu achei muito legal. Quem já nos prestigia e quem já é nosso aluno vai ter uma condição ainda mais especial. Né? Isso, e com bônus, né? Que se a gente revelasse agora, a galera ia ficar louca. Imagina se tu colocasse no bônus a galera vir para cá, hein? Imagina. Será? Vir para cá e ficar um dia aqui na clínica, no instituto. É isso, né? Imagina se tivesse esse bônus, vem para cá, fica aqui comigo, e aí eu quero falar sobre negócio, eu quero falar sobre gestão, mostrar o funcionamento, abrir alguns números da clínica. Daí só esse bônus já valeria mais. Só esse bônus já valeria mais que investimento. Sim. E também pode ter livro ainda, não pode ter livro ainda dentro desse pacote. Um spoiler? Seria um spoiler isso. Que loucura. Cara, vou aproveitar que uma colega aqui acabou de perguntar, fica aqui comigo já. Uma colega acabou de perguntar, essa pergunta aqui o time mesmo já respondeu, tá? Então eu vou tirar essa pergunta. Uma colega acabou de perguntar se fototerapia, o laser e depilação só funciona em pelos, não funciona em pelos claros. E eu acho que a melhor forma de mostrar isso é nós descê-la. Pode ser? Tu assume aqui e nós descemos. Combinado. Já mostra aí a nossa sala de aula. Imagina a galera vir aqui. Se rolar esse bônus, seriam só 20 vagas, né, João? Aí vai ser muito. Daí seria muito rapidamente preenchido. Só cabe na nossa sala de aula. Ô, Doug, vamos explicar aqui para quem não conhece. Ó. Aqui é o consultório, tá? Isso aqui é um consultório real, não é fake, não é um estúdio. Consultório real mesmo aqui. Inclusive a Maia disse que hoje eu podia mostrar o armário, que estava tudo organizado. Vou mostrar o... Então aqui tem a sala de aula. O que acontece normalmente? Vamos mostrar aqui, Doug. Não vou mostrar lá. Deixa para a galera vir aqui conhecer. Estão curiosos? Estão. Um pouquinho aqui, ó. Que sala linda, quero. Um pouquinho. Aqui dá para ter ideia. É a nossa casa, não está 100% organizado. A Vastia está com roupa de ir já. Olha aqui o espaço que depois a gente confraterniza aqui, ó. Isso aqui ninguém tinha visto ainda. Isso é uma loucura. Então, tu acha que os primeiros 20 pessoas que compraram o Vitalício podem vir para cá, então? Talvez, né? Vamos ver. Vamos ver o que o marketing fala dessa tua ideia de bônus. O legal aqui, isso aqui é uma sala de aula que tem uma porta aqui, ó.
Foi projetado por isso. Então, quando eu estou só em atendimento, fica fechadinho. Mas quando a gente está em atendimento com os alunos, ou quando a gente está em curso, abre para cá e o aluno transita aqui no consultório. Vamos descer aí. Vamos descer e dar uma volta aqui então. O aparelho de laser fica lá na sala de baixo. Lá no consultório, lá embaixo. A Noeli falou que já é aluna há um ano e quer continuar. Pô, a gente fica muito feliz. E vai conhecer todo o time, né? E se for na segunda-feira, ele vai conhecer o nosso estagiário. O estagiário não veio porque tinha visita. E o estagiário quis ficar em casa. Mas eu já vou mostrar o que acontece porque o estagiário quis ficar em casa. Então, tecnicamente, quem entrar na pré-escola vai vir para cá nos conhecer. Aí, ó, vou mostrar para ti uma coisa. O estagiário não veio, o que aconteceu? Olha como é que tá o aquário dele aqui, ó. Olha aqui, o coitado desses peixes, cara. Ele não veio limpar o aquário. Ele ia lá e não organizaram o aquário. Então vai vir conhecer, ó, artigos publicados, banheiro. As pessoas não sabem, mas pra cá tem mais consultório lá embaixo, ok? Aqui tem sala 4. E o laser fica na sala 5. A gente nunca mostra, tu já foi cameraman a gente nunca mostra muito o aparelho assim pra não tá no quente, cara. Olha só. Olha a Maia querendo nos matar. Botou aqui no 28. É um problema crônico da empresa. A galera. O ar-condicionado. O ar-condicionado. Ô Doug, foca aqui, ó. Foca aqui porque a gente vai fazer um testezinho aqui. Hoje não deu muito certo esse teste aí, quase incendiou uma tetinha. Porque a pergunta da colega foi se o laser poderia ser feito... O que tu acha? Se tu fosse me... Pode filmar aqui, sim. Se tu que é um cara que está quase formado em estética, de tanto que é ser, pode fazer epilação nos pelos claros? O que tu acha? Tu acha que pode? Não pode, não. Até pode, mas não vai funcionar. Tu até pode aumentar a fluência pra caramba, baixar a largura de pulso. Doug, largura de pulso, as pessoas não entendem muito isso aí. A largura do pulso, imagina que tu tem um pulso do laser. Se tu der uma largura de pulso curta, tu joga muita energia no espaço curto de tempo. Às vezes a galera fica só controlando a fluência e aí queima o paciente. Não é só a fluência, vocês têm que regular a largura de pulso. Às vezes uma fluência baixa e uma largura de pulso baixa já é o suficiente para fazer a epilação. Consegue entender, Doug? Tu que não é da área, o que é a largura do pulso? Imagina que o laser vai lá e dá um pulso, né? Então tem a fluência que é o quanto de energia de laser dá. E a largura de pulso é o tempo para dar essa energia. Quanto maior a largura de pulso, em tese, menos lesivo é. Agora, se a largura de pulso é mais curta, ele vai lá e dá uma energia muito forte num curto espaço de tempo. Maior é a exaustão do folículo. Tá? Então... Aqui, ponto alto. Então já vamos responder aqui na prática. Esse aqui é o equipamento, o nosso equipamento aqui é o equipamento que eu gosto no curso. Mas, cara, eu tenho que comprar isso aí. Gente, olha para os comprimentos de onda, né? Vamos lá. Para quem já trabalha, pergunta para quem já trabalha aqui. Basicamente, quando eu falo laser de epilação, além da luz intensa pulsada, né? Eu tenho rubi, diodo, alexandrite e DIAG. Desafio aqui para quem já trabalha com laser. Eu tenho uma sequência de comprimento de onda, tá? Quanto maior o meu comprimento de onda, mais seguro ele é para fototipos mais altos. Os melhores níveis de evidência científica para laser de epilação com laser estão diodo, Nd:YAG, alexandrite, rubi ou luz intensa pulsada. Essa é a pergunta que eu faço. Me diz aí se alguém respondeu. Alguém respondeu? Tem um delayzinho, ainda não. Ainda não? Olha aqui. Imagina que o pelo é claro aqui, bicho, ó. Nada, hein? Diodo. Alguém já respondeu diodo? Uhum. Aqui, ó, vermelhinho.
Diodo. Olha aqui. Olha ali. Pegou? Ó, cara, é a mesma dosimetria, ó. No pelo claro, Doug. Tá? Loiro, pá. Ruivo. Olha aqui, ó. Pegou a ideia? Interessante. E aqui. Olha aí. Então, qual é que é a ideia do laser de alta na epilação? É ele gerar uma lesão, né? Então, e o cheiro, né? E o cheirinho. Vamos dar um pouquinho mais. Olha aí. Eu sabia que isso poderia acontecer, hein? Vamos ter que fazer uma anarquia aqui. A Maia já vai ficar brava conosco. Acabou o experimento. Respondendo, então, a pergunta da colega. É um brinquedo que não é muito legal de ficar... Respondendo a colega, então. Eu preciso ter um cromóforo alvo, tá? Então, os pelos claros, pessoal, olha, tu pode até aumentar essa fluência, tá? Tu pode até aumentar a fluência, tu pode diminuir a tua largura de pulso, mas tu não vai ter um cromóforo alvo, tá? Eu quero dar uma dica bem importante em relação à aplicação do laser, tá? Para quem já trabalha aí, já que parece que eu estou dando algumas dicas boas, né? Usem esses protetores, até porque às vezes fica um pelinho, alguma coisa ali, pode estragar o equipamento. Olha a bagunça que nós fizemos aqui. Uma dica bem legal, cara, para quem trabalha já com laser depilação, é quando vocês forem a ponteira desse equipamento aqui resfria, tá? Isso é muito legal, tá? Uma dica muito legal quando vocês forem aplicar, e às vezes os colegas não sabem, quando for aplicar o laser, pressiona nele, tá? Pressiona porque fica branquinho e eu tiro o sangue da área, e no sangue eu tenho cromóforo alvo também. Então essa pressão aqui é legal, tá? Então dá uma pressão, sem falar que tu encurta a distância entre o laser e a base do folículo piloso, tá? Dica boa essa aí, né? Insight bom. E como é que eu diminuo essa dor? Vamos subir? Vamos cheiro de queimado, né? Alguém entrou alguma dúvida aí? Não. O pessoal sugeriu chamar os bombeiros. A Lila, nossa amiga. A Lila? Tá preocupada. Então, respondi na prática o questionamento da colega aí, né? Respondi na prática. Já vamos fazer o serviço aqui. Outra coisa legal aqui na clínica, para quem gera aí na Black Friday, né, que está sugerindo, é aqui, cara, para quem gosta de café. Vai no cafezinho agora ou não? Mostra lá a nossa cafeteira. Vamos ver se tá no cafezinho. Muito bom. Eu sou daqueles caras que não tenho esse problema aí não tenho problema de... Tu tem esse problema de dormir com café? Não tenho. Também não tenho. Eu queria ter esse problema. Zero problemas nesse sentido. Então vamos lá. Até aqui respondendo aí questões do curso do mês, tá? Do curso desse mês agora. Pontos importantes. Eu tenho como diminuir a dor, tá? Mas eu já vou explicar, isso é bem importante. Não saia aplicando anestésico sem ouvir a minha explicação, tá? Nem gelo, nem nada. Então eu posso diminuir a dor na epilação. Eu tenho que estar atento à fluência, à largura de pulso e ao comprimento de onda. Então os colegas já falaram aí quais são os lasers que têm melhor nível de evidência. Já respondi sobre o tipo de pelo. Tu quer um cafezinho? Obrigado, João. Okay. Eu já respondi sobre pelos claros, não vai acontecer, tu tem que ter o cromóforo alvo. E agora eu vou dar alguma dica para analgesia, tá? Vamos nessa. Analgesia, tá? Pô, senta na minha frente ali, vamos fazer como se fosse três formas de diminuir a dor, tá? Três formas de diminuir a dor. Uma aqui,
Olha aí, caiu outra boca. 3, olha aqui, ô Douglas, eu quero mostrar as marcas aqui, olha tudo organizado, cara. A Maia organizou? A Maia organizou hoje aqui, falou, pode abrir o armário. Ela tava hoje. Só não mostra a mesa dela ali, João. Querem ver a Se eu mostrasse, qual é o número da sala ali de vocês? Cara, se eu mostrasse a sala 6, quando vocês vierem aqui no Instituto, entrem na sala 6, que vocês vão ver o que é uma sala diferenciada. Bom, vamos aqui, tá? 3 formas de diminuir a dor durante a epilação a laser. Cara, eu sou um cara que eu tô fazendo agora o contorno da barba e me dói demais, claro. Eu tenho barba, tu tem o primeiro que é homem, né? Já tem uma tendência a sentir mais dor. O segundo ponto é a densidade, eu tenho muito pelo por área e a espessura é grande, então tem dor. Tá? Daí tu vai me perguntar assim, tá, professor, mas não é perigoso utilizar uma forma dessas de analgesia, de anestesia na epilação? Se tu não fizer o que eu tô te falando, é muito perigoso. Então existem 3 formas hoje de tu fazer isso, tá? Pode utilizar lidocaína, tá? Então tem pesquisa com lidocaína, não foi uma coisa que eu inventei, tá? Não inventei, tá, gente? Isso aqui tem pesquisa. Inclusive no post de hoje lá eu botei o quadradinho das pesquisas. Pode utilizar lidocaína, pode utilizar o vibradorzinho mecânico e pode utilizar crioterapia, gelinho, tá? Mecanismos diferentes, né? O anestésico lá na condução, teoria das comportas da dor, diminui condução nervosa. Imagina que eu vou fazer epilação a laser, tá? Ajustei fluência e ajustei largura de pulso, ok? Segui lá tudo que eu mostrei no curso, ajustei fluência e largura de pulso. Vou aplicar, mas quando eu aplico, eu preciso do feedback de sensibilidade do paciente. É perigoso focar só no feedback, porque tem muito paciente que acha que quanto maior o que ele está sentindo, melhor é o resultado. Mas a gente conversa com o paciente assim, ó, me diz se está doendo muito, eu vou ou aumentar a minha largura de pulso ou vou diminuir a minha fluência. Então, eu uso o feedback do paciente de sensibilidade para ajustar a parametrização. Até aqui tudo bem. Conseguiu compreender isso, Douglas? Uhum. Imagina que eu vou aplicar o laser em ti, tá? Eu preciso do teu feedback para ajustar a questão da dose. Então, se tu sentiu muita dor, rubor, calor, edema ou perda de função, sinal inflamatório, eu vou ter uma lesão. Então, eu preciso do teu input, do teu feedback. Como que eu vou aplicar os anestésicos e vou ter o feedback de dor do meu paciente, né? Como é que eu vou ter no meu paciente a sinalização que aquela dose está correta? Eis o ponto importante. A primeira coisa que vocês vão fazer é avaliar, ajustar largura de pulso, dosimetria. Vocês não vão aplicar nada no paciente. Higienizou, preparou o laser, pum, deu disparo, pum, deu disparo, 3 disparos. Ajustou a sensibilidade. O paciente ele vai estar sentindo incômodo. Hoje uma colega comentou que usa o laser, não sei qual, que os pacientes não sentem dor. Cara, não estou dizendo dor, mas algum desconforto o teu paciente tem que sentir. Se ele não estiver sentindo nem um pouquinho de desconforto, quer dizer que tu vai demorar em tese mais sessões para chegar no resultado, porque vai ter um desconforto, principalmente se a espessura do pelo for grande e a densidade. Ah, mas a marca tal, não tem essa da marca tal, ok? Laser é laser. Ah, mas a ponteira que resfria, ótimo, vai criar analgesia, mas vai ter desconforto. Então imagina, comecei a depilação, dei 1 disparo, 2 disparos, 3 disparos, ajustei a dosimetria. Meu paciente vai ter um desconforto, mas não pode se sentir dor. Ok. Ou pode sentir um pouquinho de dor, né? Mas não pode ser exacerbado. Imagina que eu dei o disparo, eu ajustei a dosimetria. Aí depois que eu ajustei a parametrização, aí eu vou utilizar um desses recursos aqui. Então vou dar um exemplo. Dei 1 disparo, 2 disparos, 3, ajustei a dosimetria. Aí eu começo a entrar com a crio. Por quê? Porque a crio vai diminuir condição nervosa. Eu venho aqui 1 minutinho no mínimo,
e venho e volto para os disparos. A mesma coisa aqui. Eu estou fazendo o disparo. Eu venho aqui, testei a dosimetria, depois eu venho utilizar para não mascarar uma possível dor que possa gerar uma lesão. E o anestésico? O anestésico eu pressuponho mais tempo. Então o que vocês podem fazer com o anestésico? Vamos dizer que vocês estão fazendo depilação nas minhas costas. Tá? Imagine que começou a sessão, costas ou pernas. Vem na minha face e testa. Tá. É essa. Anota a parametrização, aplica a lidocaína. Em 15 minutos lá, reaplica a lidocaína. Enquanto isso, tu está fazendo depilação em outras áreas com esses dispositivos assim, aqui. Tá? Mas o que vocês não podem fazer é sair aplicando isso aqui, sem determinar a parametrização. Compreenderam isso? Se você sair aplicando esses recursos aqui, vocês não vão ter o input, o feedback do paciente em relação à dosimetria. Pegaram a ideia? Então, vai lá, sem nada, ajusta a dosimetria. Ajustou a dosimetria, escreve ela e segue ela a partir desses recursos. Detalhe importantíssimo, com o passar das sessões, o pelo ele vai ficando mais fino. Se o pelo vai ficando mais fino, quer dizer que eu posso aumentar minha fluência ou baixar minha largura de pulso. Então eu tenho que reavaliar o meu paciente antes de utilizar. Consegui explicar, Douglas? O pessoal Tô entendendo. Pegou a ideia? Perfeito. Então, cara, é simples. Agora não, chegou o paciente, tu nunca atendeu ele. Papá, lidocaína, 15 minutos lidocaína e vem. A tua chance de queimar esse paciente é grande. Chegou o paciente, tu não testou nada, pum, gelo, 1 minuto, tirou, já foi, tu tem chance de queimadura, tá? Então, o feedback do paciente em relação à sensibilidade não é o único parâmetro, mas ele é um bom parâmetro. Então, utilizem ele a favor de vocês. Aplicou, colheu o dado que tu quer, daí o que vai acontecer? Imagina que tu me deu 2 disparos aqui e ajustou a dosimetria. Tu vem lá e faz a analgesia. Ficou no mínimo 1 minuto lá, vamos dizer 3 minutinhos. Pum. Aí tu veio com laser e tu aplicou. Eu vou te dizer, pode aumentar a dose. Não, tu não aumenta a dose. Não faz isso. Se tu aumentar a dose, a chance é muito grande de tu lesionar esse paciente. Né? Não respeitar passar muito do tempo de relaxamento térmico, até mesmo pegar algum outro cromóforo-alvo. Consegui responder isso, né? Show. Então tá aqui os 3 métodos. Todo mundo já escreveu aqui. Ó, todo mundo já escreveu aqui. Quer dar um último recado aí para todo mundo? Como é que vai funcionar? Já vou voltar para a aula aqui, tá? Como é que vai funcionar? Bom, primeiro passo, né, João? Cadastrar para o dia 11. Black Friday. Desculpa, voltamos a falar da Black Friday agora. Black Friday, dia 11 do 11, 8h30 da manhã. A gente vai ter um cenário diferente. Diferente. Vai ser aqui. Vai ser na sala de cursos, onde algumas pessoas vão ter a oportunidade. Vamos oficializar esse spoiler, então. Vamos. Um dos bônus vai ser algumas poucas vagas para uma mentoria de negócios, clínica. Porque o que acontece, né? Esse momento aqui, para quem vem para cá, vai estar vivenciando a clínica, né? Porque o Instituto ele funciona e um dos produtos dentro do Instituto é clínica, e a clínica roda e funciona aqui. Né? Então vai ver as tecnologias que a gente tem, vai ver o que é fundo de funil, o que é topo de funil, como é que nós fazemos a captação, como é que nós relacionamos, quais são as nossas ferramentas. Então vai ser um dia de negócio aqui. Né? Exatamente, é um produto que é imensurável hoje porque ele não está à venda, né, João? Então não está à venda. Está feito o spoiler desse primeiro bônus. E tem muitas outras surpresas que a gente vai revelar somente ao vivo no dia. Então é óbvio que não vai ser uma oferta com um precinho muito em conta, mas mesmo assim vai todo mundo ficar louco para comprar. Vai valer a pena. Agora, né? Não, porque, cara, vai valer a pena. Eu acho que o preço o preço é muito bom, tá? Comparado com o que a gente vai entregar, é muito barato, né? É muito barato. É muito barato com o que a gente vai entregar, com os bônus, enfim. E que nem eu falei, eu reforço a condição especial. Então, quem é aluno, por favor, também se cadastre aqui. E a gente quer ver a movimentação dos nossos alunos no chat, ali no dia. A gente quer ver todos os nossos alunos engajados no dia, porque vai ser
né? Um momento bastante especial. Massa. Primeira vez que a gente vai disponibilizar esse formato vitalício. É isso aí. Fechou. Obrigado, Doug. Valeu. Consegui explicar, aquele sorteio de harmonização já foi feito, né? Como é que é o nome da colega que ganhou? Já te digo. Já vamos dizer aqui que ganhou aquele de harmonização. Já vamos contar. A Lila já quer o preço. Amanda Barros ganhou. É isso aí. Amanda Barros. E outra coisa que eu nem te falei, né? Nesse dia aqui, nós podíamos combinar alguma coisa lá na vinícola, né? Ou trazer vinho pra cá, alguma coisa a gente podia combinar, né? Acho que mais um presente. Mais um presente legal, né? Um vinhozinho. Vai bem, né? Vou aqui. O vitalício eu já vi o valor, mas estou esperando saber se vai ser mais em conta. Sim, cara, é muito mais em conta para quem é aluno. É muito mais em conta. Isso é uma coisa muito legal. Tá? Próxima pergunta que entrou aqui. Você oferece curso sobre epilação? Sim, é o curso do JT do mês. Tá? Este mês o curso é de epilação a laser. Tá? E de novo, como que eu atinjo o edema perifolicular? Trabalhando com uma fluência de acordo com a necessidade do paciente e a largura de pulso. São os dois parâmetros, tá? Os dois parâmetros importantes, tá? Então, atento a esses dois parâmetros, mas eu quero lembrar, não é porque tu não teve o edema perifolicular que tu não vai ter resultado na prática clínica, tá bom? Cara, tem gente perguntando como é que vai ser a Black. É no dia 11, né? É no dia 11. Eu só sugiro que esteja... eu só sugiro que vocês estejam presentes. Porque aqui, para esse bônus que o Doug falou, são 20 vagas só, né? Tem 20 mesas aqui, tá? A Lohane perguntou como é que vai ser essa migração. Basicamente, quem é nosso assinante vai ter a possibilidade de cancelar a assinatura e através de um pagamento único, que vai ser muito mais em conta do que o público em geral, migrar de uma assinatura, onde é pago anualmente, para um pagamento único, onde vai ter acesso a tudo que já tem e a tudo que vai entrar. O pagamento é único, mas ele é parcelado, né? Pode parcelar o pagamento. Pode parcelar em 12 vezes. E outro detalhe importante também, João, que a gente vai ter o time de tecnologia ali, eles criaram um sisteminha de validação para a gente identificar quem é aluno. Então, colocou ali o WhatsApp da compra, o e-mail, quem é aluno já vai para a oferta de alunos, quem não é aluno vai para a oferta mais cara. Então, vai ser bem transparente nesse sentido. Show de bola. Não tem erro. Respondi aqui... olha que pergunta legal aqui. Contorno da barba, pelos entre as sobrancelhas. Como proteger os pelos que não serão removidos? Pinta, pega um lapisinho branco, área, manchinha, pinta. Eu mostro isso no curso, tá? O lapisinho esse que a gente utiliza para marcação não vai ter erro, tá? E não passa sobre a área, obviamente, né? Por que a região de virilha e genitais é mais difícil a eliminação dos pelos? Normalmente, tá? Principalmente virilha, todas as áreas de flexura, axila, elas são regiões que o fototipo, muitas vezes, ou a pele está mais escurecida. A pele estando mais escurecida, automaticamente, se tu sabe avaliar, tu vai baixar essa fluência e aumentar a largura de pulso, porque tu vai ter a melanina da epiderme competindo, e isso torna o resultado mais lento. Tá? Então essa é uma das explicações de por que é mais lento, porque tu tem que baixar convencionalmente a fluência ou aumentar a largura de pulso, ou as duas coisas. Exatamente, a Lila acabou de resumir, muda o fototipo. Nós podíamos começar a trazer a Lila para cá,
para as lives de quinta-feira. Ou ela entrar lá para falar também, ela manja pra caramba. É prof, né? É prof já, né? Ela manja muito de laser também, tá? Ela só foi mal uma hashtag que ela lançou antes ali. Que hashtag ela lançou? Depilo Doug ao vivo. É sério? Não foi legal. No mínimo uma live fechada. Daí, uma live aí, e cada disparo é uma lágrima. No mínimo eu exigiria. Cada disparo uma lágrima caindo. Como definir o modo varredura ou pontual? Cara, vai no pontual. Tá? Vai no modo pontual, cobre a área direitinho. Então, eu não sei, eu sou suspeito, cara. Para mim é modo pontual, tá? Eu não sei se vocês... Agora eu quero fazer uma enquete aqui com quem já trabalha. Varredura ou pontual? Eu entendo o modo pontual mais assertivo na perspectiva da aplicabilidade, mais homogêneo, né? Mais tranquilo. Mas também pode ser varredura. Eu prefiro a aplicação pontual. Me digam aqui quem trabalha com laser, escreve aí pontual ou varredura, ou os dois, né? Ó, varredura, pontual sempre, pontual muito melhor. Não tá errado nenhum nem o outro, cada um tem seu estilo de trabalho. Eu prefiro pontual. A Anabela varredura, a Mara varredura nas pernas, a Lila começa a varredura e vai pontual. Varredura mais confortável, é isso aí, não tem muito. Agora, um abração pro professor Naércio, estaremos em Recife, hein? Que legal, estaremos juntos aí, vou te encontrar, hein, professor? É São Paulo, Curitiba e Recife. Aliás, amanhã é o último dia para... bem lembrado. Amanhã é o último dia para comprar os cursos presenciais com o preço de 2025, tá? Então, último dia amanhã. Ok, então e além do não reajuste, ainda tem um desconto de R$500 mais alguns bônus. Depois, então, a partir de sábado, elimina os R$500 e ainda tem um reajuste para o ano que vem. E, cara, eu tava refletindo esses dias, né? Nós estamos no período de Black Friday, né? E todo mundo vende um monte de coisa para vender, né? Agora tem muita coisa que tu compra que não vai te levar, só vai gastar, ou ter mais gasto ainda. E o conhecimento ele vai te levar inclusive ter mais, né, renda, né? Sim. É muito legal isso. Prosperar ainda mais, né? É isso aí. Então, em breve estarei lá com o Sr. Naércio e com a minha amigona, com a Vastir, tá? Cara, passou rapidíssimo essa hora aqui, né? Tá, passou muito rápido. Ó, várias perguntas que estão entrando aqui, eu já respondi no curso, tá? Então, no curso... Várias perguntas já estão respondidas, hoje foi a aula prática. Então eu reviso comprimento de onda, dosimetria, largura de pulso, média analgesia. Então, a Nath já fez os cursos especiais, disse que vale a pena. A Carla não vai estar em São Paulo em janeiro, é uma pena. Eu acho que ela tinha comentado numa outra live. É uma pena mesmo, mas terão outras oportunidades. E lembrando que tem curso em Floripa também, né, João? Nos próximos, sem ser nesse final de semana, no próximo, eu e a Larissa estaremos em Florianópolis. Esgotamos a turma de peeling e, como não exige aéreo, a gente conseguiu abrir uma turma extra de peeling. Boa. A Lilian pergunta qual o valor do curso de depilação. Lilian, o curso de depilação, ele está junto com o curso de radiofrequência, de toxina, de limpeza de pele, de criolipólise, ele está dentro da nossa assinatura, tá? Mas não assina hoje. No dia 11/11 tem uma condição imperdível. Eu posso te dizer uma coisa? Olha os preços de depilação de qualidade, ok? E assiste a live do dia 11/11 para ter acesso de qualidade. Tu vai ver que tu vai te surpreender com o que o Douglas fez para o dia 11/11. Bem legal mesmo. E aí, olha só, para finalizar a live, quem não se inscreveu ainda na Black, escreve aqui, ó, 11/11, tá? 11/11. Escreve aí. Fechou? Fechou, João? E talvez seja uma condição que a gente nunca mais... Não vai mais acontecer, né? Então, Isso que vai acontecer no dia 11/11, tranquilamente não vai mais acontecer. Eu não vejo
nesse formato que vai acontecer no dia 11 do 11. É realmente para quem gosta do nosso trabalho e quer seguir estudando por muito tempo, tá? Não escreve 11 do 11, desculpa. Escreve infinito. Nossa, eu falei isso, escreve 11 do 11, eu falei desculpa, gente, eu tô cansado também, o último paciente saiu há pouco daqui. Tá? Escreve infinito, 1000 desculpas. Eu acho que eu falei escreve 11 do 11, desculpa, gente, é infinito. A doutora acabou de escrever 11 do 11, nossa senhora, que vergonha, que vergonha. Escreve infinito, desculpa. Tô bem, tô cansado já. E daí tu pensa, agora nós vamos chegar e vamos descansar todo mundo em casa. O Doug tem gêmeos e eu tenho o Noah e o Luca, né? Não são gêmeos, mas é a dupla. Ó, todo mundo escrevendo infinito aqui. Legal, escreve infinito e já vai receber por mensagem, faz a inscrição lá, tá? E a Mara, aliás, agora eu vi a Mara aqui, eu quero mandar um beijo especial para a melhor amiga da Mara, que é a Chay. A Chay fala da Mara todos os dias aqui. E Mara, a Chay tá te esperando aqui em Lajeado, não é isso, Doug? Não, e tá confirmado que são só 18 vagas, porque a Mara e a Lida já confirmaram. A Mara, 18 vagas. 18. Mas não adianta confirmar, tá? Tu tem que ser rápido lá também na hora. Eu acredito no potencial delas, vão ser rápido no Tem dia que 11. ser rápido dia 11. O pessoal pode contar só com mais 18 vagas. 18 vagas. 18 vagas. Bem, gente. Muito obrigado, espero ter passado um pouquinho de insight. Então, hoje foi liberada a aula prática, tá, do laser, do epilação a laser, né, na nossa assinatura. Muito obrigado pela energia. Vou descansar sim, tá? A Lohane me pediu para descansar e que bom, eu vou descansar sim, que eu tô precisando. E descansem aí também, tá bom? Um beijão, deixa um oi aí. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Beijo, até breve. Escreve aí infinito, tá bom? Valeu.